E a última cena era a escolinha do professor Raimundo, que era um Hitler de professor Raimundo e tal. Mano, eu falei assim, como é que o cara pensa no personagem? Vamos fazer um Raimundo, que é um Rai Hitler, um Judas argentino, uma coisa já totalmente traidora. Né? Coisas que talvez hoje a gente não faria, honestamente. Talvez hoje a gente faria um passo acima, não sei. Sim. Você acha que não faria, tipo, como é que pensa? por ser cancelado? Tipo, nossa, eu fizesse não faria, porque um Rai Hitler hoje, acho que a gente faria do jeito que se faz hoje. Não existe... Comédia se atualiza muito rápido. Sim. Então, assim, eu sou um comediante que se você for colocar do lado de muita gente da comédia aí que fala, isso é mimimi. Pra mim não existe mimimi maior do que você fazer uma piada, metade da sua plateia falar que não é engraçado, metade da metade falar que, além de não ser engraçado, é ofensivo, e você achar que o problema é da plateia. Isso aí é um absurdo. Pra mim, isso é a maior loucura que tem. Imagina, você vai no teatro e a galera não ri, o problema foi seu. Se você não se atualizou, se você não aprendeu com aquilo, entendeu? Enfim, isso tem muito a ver com o improviso, porque o improviso é cruel. Sim. O improviso é cruel. Se você errar na hora ali... Eu sempre brinquei com meus colegas, até quando era texto. Se um dia a gente for pro teatro e ninguém ri... Porque eu já fui assistir comédia que ninguém riu. Eu não volto pro teatro no outro dia. Se ninguém riu. Ou eu volto com outra coisa. Porque o drama, um chorou, você não sabe muito bem. Às vezes o que você quer é incomodar. Não, comédia você quer fazer dar risada. Você quer fazer dar risada e pensar, fazer dar risada e questionar. É instantâneo. É na hora. Então, pra mim, não tem mimimi maior do que um cara virar e falar, não entenderam, isso é chato, o mundo tá ficando chato. Fala, você é que parou no tempo. Comédia se atualiza muito rápido. Tenta rir do Chaplin hoje, pra usar um exemplo bem grotesco, bem óbvio. Tá em preto e branco, isso é ruído na informação. Não tem texto, é ruído na informação. O timing como que você vai rir de uma piada de slapstick? Slapstick seria tropeçar, bater na cabeça, Três Patetas, gordo e magro, Trapalhões, isso chama slapstick comedy na teoria cômica, falando em inglês, que é humor físico. A tradução seria humor físico. Como que você compete com vídeo cacetada? Como que você compete com Instagram? Como que você compete com gente filmando o mundo o tempo todo, vendo gente cair, bater, aí um cara fingir que cair, para de ser engraçado. Aí você vai pegar os palhaços do Brasil que fazem humor físico e eles vão virar e falar assim, o mundo tá ficando chato, ninguém mais ri de mim. Desculpa, não é culpa sua, mas também não é culpa da plateia. Você precisa atualizar a sua comédia ou atualizar pelo menos a sua atitude cômica. Porque dá pra fazer humor físico com uma atitude cômica nova. Borá, Bruno, o Sacha Baron Cohen, por exemplo. Até o Jackass faz humor físico com uma atitude diferente. Mas é a mesma comédia do Gordo e o Magro, a mesma comédia. Brinca com o mesmo lugar. Brinca não, faz uma cosquinha no mesmo lugar do seu cérebro. Então, essa coisa do mimimi, eu faria as piadas do GB hoje diferente, porque eu sou diferente, a minha plateia é diferente. 20 anos depois, quase. Eu vou achar que a minha piada tem que sobreviver. Você acha que dá pra pegar, tipo, um Trapalhões? Porque hoje nem poderia passar Trapalhões. Alguns quadros eu acho que não poderia passar. Com certeza não. Você acha que daria pra pegar aquilo lá e atualizar hoje e fazer na mesma pegada também? Sim. Até porque sempre foi infantil pro pai gostar, né? Que a tradição do circo é um pouco essa. O Trapalhões é uma trupe de circo. Sim. Eles pegaram o que se faz no circo-teatro, que tem até hoje. Se você for ver Tubinho, por exemplo, que é um cara que eu adoro. O Tubinho tem mais de 90 peças. Ele é o quarto Tubinho. O tataravô dele era Tubinho, o avô Tubinho, o pai Tubinho, ele é o Tubinho hoje. Uma família de circo-teatro, quase nômade, nesse sentido artístico. E o Tubinho contra o lobisomem, Tubinho no exército, Tubinho no convento. É sempre a mesma... Trapalhões, era Trapalhões com o exército, Trapalhões contra o lobisomem. Isso é uma tradição de circo-teatro brasileiro. Você vai achar que circo-teatro brasileiro é uma tradição do começo do século. Você vai achar que hoje ela vai ser totalmente traduzida e vai jogar na televisão para todo mundo ver as piadas que você fazia. O blackface, por exemplo, é uma coisa do circo-teatro.
naquela época, para Que você hoje não representar pode um fazer, arquétipo, que o circo teatro é um pouco a comédia dell'arte brasileira, ou enfim, tem um pouco a ver, ou seja, você trabalha com máscaras, com arquétipos. Só que a gente sabe por que usavam a pintura na cara naquela época, o lábio vermelho, a pintura de preto, para mostrar aquele arquétipo e por que você não colocaria um negro no palco, porque as pessoas não iriam assistir. Então, não é o ato de pintar a cara que transforma o blackface hoje numa coisa ofensiva, é o histórico. Sim. Claro. E aí a gente pode falar de racismo reverso, por que não existe? Porque a gente mora nesse mundo e a história foi essa. Se a história tivesse sido ao contrário, aí seria reverso e o que não existiria seria o outro. E com a comédia é um pouco isso. Então, com o GB, eu não faria hoje algumas piadas. Eu faria a escolinha do professor Raimundo, mas algumas piadas ali, eu não dou risada delas mais. Então, pra que eu vou fazer? Eu não dou mais risada. Se eu assistir, eu não vou mais rir. A gente fez uma música que bombou, foi um dos momentos de maior sucesso assim do GB nessa época, que a gente terminava a nossa segunda peça, que chamava Não Contém Glúteos, que a gente falava de consumo. E aí no final terminava com um axé que chamava Jacaré e Iemanjá. E o Kibiloco postou. Hoje eu trabalho com um cara, né? Que loucura. O Kibiloco era o maior blog do Brasil, tinha mais de 100 mil acessos, ele tinha mais audiência que a Globo, se você fosse ver, o portal da Globo. E aí ele postou, deu 600 mil, que seria hoje dar 3 milhões num dia. Começo do YouTube, deu 600 mil num dia e caiu. Plum, YouTube derrubou. Porque a gente usava trechos de clipes de axé. E era Jacaré, Iemanjá, Periceci, Cacilda Beca, Vacapá. E a gente brincava com essa coisa fácil, entre aspas, de fazer um axé. Sim. Começava assim, comece falando que o grupo chegou e trate o povo como um cão labrador. Mencione a Bahia, o sol de Salvador... E conclua que o que passou, passou. A gente dava uma receita de um axé de sucesso. Era uma piada interessante. Na época, o axé tava bombando. Super na moda. Eu não dou risada de várias coisas que estão nessa... Meus amigos, a gente discutiu esses dias. Passou muito tempo já. E algumas coisas que a gente fala ali da Bahia, do axé, pra mim, já não são mais engraçadas. Eu faria essa música diferente. Talvez essa música feita hoje tivesse que ser com outro estilo musical. Mais passível da porrada que a gente queria dar. Então, de novo, falando de narrativa e de comédia, é rápido, evolui muito rápido. O Porta vai fazer 10 anos agora, eu tenho certeza que tem sketches do começo deles que eles não têm tanto orgulho mais. Outras sim e tal, mas não dá pra achar que vai ser a mesma coisa sempre. Nada é a mesma coisa, por que com comédia ia ser? E aí eu peço para vocês acreditarem em mim que a comédia é muito mais rápido que qualquer outra coisa. As coisas evoluem e mudam muito mais rápido. Então, se uma pessoa vai sentar e você tira a cadeira dela, ela cai no chão, é uma piada. Que em 1920 foi feita, 30, 40, 50, 60, e até hoje ela é feita. Mas se você faz hoje com a atitude de quem fez nos anos 50, não é engraçado. Se você faz hoje com a atitude nova, uma nova atitude faz aquilo ser uma nova piada. Então o Borá, por exemplo, que talvez seja a maior vanguarda que a gente nessa década, nos últimos anos, viu, Borá, e aí eu ponho qualquer produto do Sacha Baron Cohen, não tem nada inventado ali. O que tem é uma atitude nova em relação ao negócio velho. Mas é aquela teoria da roda, então a roda já existe... E você não precisa inventar a roda, você precisa melhorar só a roda, né? Fazer ela rodar de uma forma mais macia, mais adequada. É isso que a gente faz, na comédia também. Exato, é exatamente isso. Colocar a sua atitude, colocar o seu contexto histórico ali, né? Você... a mesma coisa da piada que eu tava falando no começo. Você vai contar a piada do seu jeito, de um jeito, né, também quero um merchan aqui. Você vai contar na textura que pede ali naquele momento. Se você lê a piada do livrinho pra alguém, com um livrinho na cara... Não é engraçado. A mesma piada. Não é engraçado. Não pode... E era engraçado pra caralho. Da mesma forma que você fala assim, vou contar uma piada que você vai morrer de rir. Por quê? Porque a gente tá mexendo com o cérebro das pessoas. Então... E aí, isso é que me deixa mais bravo ainda com os comediantes que querem ser os polemistas, os iconoclastas.
sem falar nomes. Então, vou dar um exemplo aqui, já entrando nesse papo bem técnico em relação à comédia. Pensa numa pessoa que está caminhando na calçada. Ela saiu de um prédio, aí você está olhando aqui e tem um táxi ali parado com a porta aberta e ela está caminhando aqui. A sua cabeça completa o que vai acontecer, mesmo que você não saiba. Você fala, tem um cara entrando num táxi. Tem um cara caminhando. Ele está indo nessa direção. Eu sei o que ele vai fazer. No sentido mais besta, assim, eu sei que depois do pé direito vem um pé esquerdo. Eu sei como é andar. Eu ando, eu vejo pessoas andar desde sempre. Aquele cara está andando. Então, eu não preciso que ele dê um passo para eu saber o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Só que tem uma casca de banana no chão. E aí ele escorrega. Quando ele vai dar o passo esquerdo depois do direito, em vez de ele dar o passo, o pé dele escorrega numa casca de banana que eu não tinha visto. O pé dele vai lá em cima e ele cai. Eu dou risada. Por que que eu dou risada? Pela surpresa. Porque eu sei como é caminhar. O meu cérebro, de repente, fala... Ele não deu um passo. Ou seja, eu falo, eu não entendi. E logo eu falo, entendi. Ele escorregou numa casca de banana. Isso é um processo que acontece no nosso cérebro muito rápido. Pô, é instantâneo, né? Tipo assim, só que... Isso. Só que a volta, essa ida e volta do entendimento e do não entendimento, provoca uma convulsão no seu lobo frontal, faz você contrair os músculos do abdômen, que faz você contrair o diafragma, espreme o seu pulmão, você começa a ofegar e soltar ar, comprime músculos da face, aperta as glândulas lacrimais, você às vezes chora de rir. É isso que aconteceu. Explicação agora, científica, se mano. você Que louco, se velho. você vier de um outro planeta onde as pessoas não caminham, você não vai rir, porque você não sabe o que está acontecendo. Você tá só na trilha do não entendimento. Você não tá numa trilha que você prevê, de repente não prevê e entende. Ou, se esse cara escorregar na caixa de banana e voar, e não cair no chão, você vai rir? Não, você vai falar, que porra é essa? Vai ser uma surpresa. Aí você, de repente, vê que ele tá sendo segurado por uma pessoa que você não estava enxergando. Aí talvez você dê risada. Se isso for rápido o suficiente. Agora vamos supor que esse mesmo cara caiu no chão e teve uma fratura exposta. Você ri? Não, geralmente você colocou um componente de ruído na comédia. Já é humor negro, não? Porque aí já... Você pode rir, isso vai dizer muito mais sobre você do que sobre a comédia. Sim. Mas, via de regra, se for sua avó, pô, não vai. esquece a fratura exposta. Se for sua avó, você não vai rir. Se ela caiu sério, se ela escorregou e tal. Então, se você põe um componente ali de compaixão, de empatia, deixa de ser comédia, passa a ser outra coisa. Vamos imaginar esse cara, ele agora a gente tá numa sociedade que evoluiu tanto que a fratura exposta não é nada. Você tem um spray, todo mundo tem um spray que você passa assim... Cura na hora. Cura. A gente tá 3.000 anos no futuro... ou ninguém morre mais disso. Aí a fratura exposta passa a ser engraçado. Sim. Aí o cara cai, tem uma fratura exposta, você vai rir, igual se ele tivesse só ralado o joelho. Então, toda informação que você joga na narrativa, ela tá ali e ela vai alterar aquilo e aquilo vai transformar o que você comunica, o que chega na pessoa. E a comédia é muito sensível a ruídos. E aí eu volto de novo no mimimi. Tinha um ruído na sua piada. E você tá bravo que você não descobriu antes. Caralho. É só isso. Você tá bravo com a plateia, tá brigando, tá botando a culpa no mundo. Ferrou com o trampo dos caras. Que você não se atualizou. Sim. Entendeu? Ou que você não fez pra plateia certa, no momento certo. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!